Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 116.500 dólares americanos, com uma alta ao longo dessas últimas 24 horas de 1,8%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma alta um pouco mais expressiva, uma alta de 6,3% aproximadamente, com cada unidade em 6.850 dólares. A gente tem visto as principais criptomoedas do mercado conseguindo se valorizar ao longo desse último dia. O token XRP, emitido pela Ripple, está se valorizando 3,77%. Solana está se valorizando 3,9%. A Dogecoin, maior meme coin do mercado, a meme coin mais antiga, se valorizando 6,4%. Chainlink se valorizando mais de 8%. Enfim, a gente vê que o mercado cripto está reagindo bastante positivamente ao longo do dia de hoje. É um fato que não é só o mercado cripto, é o mercado financeiro de uma forma geral. Se a gente olhar o mercado acionário dos Estados Unidos, a gente vai ver que em 40 minutos de mercado aberto, o S&P 500 já está operando em alta de 0,5%, a Nasdaq de 0,8%, a Dow Jones de 0,2%. Então a gente vê que o mercado financeiro como um todo está reagindo de forma positiva. As condições macroeconômicas estão dando uma acalmada, o mercado já acabou precificando a questão das tarifas de importação dos Estados Unidos, então isso naturalmente acaba gerando uma calmaria do mercado. Além disso, a gente espera que ao longo desse ano a gente tenha pelo menos 2 cortes da taxa de juros da economia americana pelo Fed. O mercado já está praticamente dando como certo a redução da taxa de juros no próximo mês. Isso por diversos fatores, dentre eles um desaquecimento da economia. Um índice de criação de empregos abaixo do estimado acabou acelerando a expectativa do mercado para esse corte da taxa de juros. Então o mercado está dando quase que como um certo esse corte na reunião de setembro, e isso naturalmente vai simbolizar um fluxo de capital para o mercado financeiro de renda variável. Então acaba já começando uma precificação prévia. Então a gente pode esperar nos próximos dias um ambiente mais favorável para a renda variável, especialmente para mercados de maior risco, de acordo com a mente do mercado financeiro tradicional, né? Que é, por exemplo, o mercado cripto. Isso a gente consegue ver já essa mudança de mentalidade através dos ETFs dos Estados Unidos. O ETF de Bitcoin Spot, por exemplo, ele estava com 4 dias consecutivos de outflow. 4 dias consecutivos de saída. E no dia de ontem, dia 6 de agosto, a gente teve essa sequência negativa interrompida. A gente teve um inflow de 894 BTC. Um inflow, uma entrada bem menor do que as grandes entradas que a gente já viu, mas de qualquer forma é bastante significativo, porque afinal de contas a gente já estava com uma sequência, que nem eu falei, de 4 dias consecutivos de outflow, rompemos essa sequência, e além disso, 894 já é mais do que um dia inteiro de mineração. Por dia entram em circulação 750 novos BTC. Então, apenas um tipo de produto de um país conseguir drenar, conseguir comprar mais do que todos os Bitcoin que entram em circulação é, sem sombra de dúvida, uma boa notícia. E assim como a gente teve boa notícia no ETF de Bitcoin Spot, a gente continua tendo boas notícias no ETF de Ether Spot. A gente teve o segundo dia consecutivo de entrada, foram 9.722 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 35 milhões, e que não falei, foi o segundo dia consecutivo. Está bastante longe de ser a maior sequência que a gente teve, que foi de 20 dias, mas que foi inclusive rompido agora recentemente, essa sequência de 20 dias, né? Depois de muito tempo, o ETF de Ether teve uma saída no dia 1º de agosto, mas de qualquer forma a gente vê essa demanda institucional por Ether crescendo, essa demanda do investidor financeiro tradicional por Ether, por ETH crescendo. Inclusive, no dia de ontem, a gente teve um rompimento significativo. A gente teve o rompimento da marca de 3 milhões de unidades de ETH que fazem parte de reserva estratégica de Ether de empresas, de companhias de uma forma geral. Não necessariamente empresas listadas em bolsa, mas empresas. Eu digo que não necessariamente empresas listadas em bolsa, porque a gente tem algumas DAOs, que são aquelas organizações autônomas, baseadas inclusive em blockchain, que também compram ETH como tesouraria. E no dia de hoje, por exemplo, a gente já teve a compra de uma boa quantidade,
de ETH por parte da Aave, que é aquele protocolo de finanças descentralizadas que possibilita empréstimo colateralizado. Mas, pensando agora em empresas, a gente vê que a Bitmain está na liderança, continua na liderança com 833 mil ETH de posse, que é mais de 3 bilhões de dólares. Na segunda posição, a gente tem a SharkLink, que é uma empresa de apostas esportivas com 521 mil ETH, que são mais de 2 bilhões de dólares. E na terceira posição, a gente tem uma outra empresa listada em bolsa, que é a The Ether Machine, que tem 345 mil ETH, que é mais de 1,3 bilhão de dólares. Então a gente vê que essa demanda por ETH, essa demanda das empresas por ETH, está ajudando, sim, o Ether a se recuperar, inclusive recuperar valor perante o Bitcoin, o que é algo muito importante. E a gente tem visto essa demanda de instituições por criptomoeda só crescendo. O Bitcoin já é um ativo de tesouraria de muitas empresas ao redor do mundo, uma parcela considerável do BTC que vai existir já está em posse de empresas. A gente tem visto o mesmo movimento no ETH, e agora a gente também está vendo o mesmo movimento, por exemplo, para Solana. E a corrida pelo tesouro de Solana está aumentando enquanto as empresas estão buscando justamente as recompensas de staking. A Solana, assim como o Ether, possibilita que você faça a mineração da rede utilizando a criptomoeda que você tem. Você bloqueia essa criptomoeda e você passa a ganhar recompensa por causa disso. E muitas empresas estão virando empresas de tesouraria de Ether, empresas de tesouraria de Solana agora, justamente com o objetivo de ganhar mais recompensa. Por exemplo, na última terça-feira, a empresa de mineração de Bitcoin, a Bitmain, anunciou que realizou a primeira compra deles de Solana, foram 27.191 Sol, por 4,5 milhões de dólares, e se tornaram também um validador para obter rendimento por meio do staking. Depois disso, outra empresa especializada em gestão de cadeias de suprimento, a Upexi, também afirmou que passou a maior parte de julho comprando Solana, aumentando suas reservas para mais de 2 milhões de Sol. Isso com claro objetivo também de staking. E na última segunda-feira, a DeFi Development Corp, que é uma empresa listada na Nasdaq, informou que aumentou suas reservas para mais de 1,2 milhão de Solana após comprar mais de 110 mil tokens. Então a gente vê diversas empresas comprando Solana com o objetivo de colocarem em staking para gerarem recompensa e com isso aumentarem o seu capital. A gente tem visto esse movimento acontecendo ao redor do mundo, o que é algo muito interessante. Reserva estratégica de Bitcoin já é uma realidade. Reserva estratégica de Ether nas últimas semanas deu uma boa acelerada. Reserva estratégica de Solana, pelo visto, parece ser a próxima bola da vez. Muito interessante a gente ver esse movimento e claro que a gente vai acompanhar isso aqui no Giro Bitcoin e vai trazer tudo para vocês, porque isso tem um poder, tem um potencial muito grande de causar uma valorização no mercado cripto. Afinal de contas, traz dinheiro novo e atrai muita atenção do mainstream. E uma coisa que tem atraído muita atenção do mainstream são justamente as stablecoins, que são moedas pareadas em alguma coisa. Em países como o Brasil, que tem uma moeda fraca, a gente acaba tendo uma corrida por stablecoin de dólar americano, naturalmente. É uma forma de você se proteger saindo do real, se expondo em dólar, protegendo o seu dinheiro da inflação local. E o número de salários pagos em criptomoedas triplicou em 2024. E vale ressaltar que quem liderou isso foi o USDC, que é emitido pela Circle dos Estados Unidos, e a Circle que inclusive é listada na Bolsa de Valores americana. Liderou com 63% dos salários pagos em criptomoedas em 24, ultrapassando o USDT, que é emitido pela Tether, apesar do USDT ser, sem sombra de dúvida, a maior stablecoin do mercado. O USDT, por exemplo, tem uma capitalização de mercado de 164 bi, enquanto o USDC tem uma capitalização de apenas, entre aspas, 64 bilhões de dólares. Bem interessante, e a gente vê o quanto está crescendo essa possibilidade de pagamento em cripto, especialmente em stablecoin. Isso, além de ser transfronteiriço, você consegue receber em dólar em qualquer lugar do mundo e além de receber em dólar, você consegue gastar esse dólar em qualquer lugar do mundo. Existem diversas soluções hoje em dia para você, por exemplo, depositar essa stablecoin em um cartão de crédito e consumir diretamente sem precisar fazer a conversão. Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição desse episódio um link de um cartão que está chegando agora aqui no Brasil, da Colo, que cobra $10 para você fazer a emissão do cartão, só que eles estão reembolsando 100% dessa taxa. Então você consegue fazer a emissão do cartão de forma gratuita.
E, além disso, uma das coisas mais importantes, na minha opinião, é que esse cartão, apesar de ser emitido para brasileiros, ele não é emitido pelo Brasil. Então, ele não faz ainda, pelo menos, o reporte para a Receita Federal. Você consegue utilizar esse cartão de crédito porque ele é emitido em outro país. Ele não faz o reporte da Instrução Normativa 1888. E falando em Receita Federal, falando em Brasil, a Polícia Federal do Brasil assinou um acordo sobre Bitcoin com El Salvador e a CVM quer agilizar a regulamentação no Brasil. Vale ressaltar que grande parte desse acordo tratado foi para fazer um rastreio de organizações criminosas utilizando a criptomoeda, utilizando o Bitcoin de uma forma geral. Então, inclusive uma frase bastante interessante do presidente da CVM de El Salvador é que não importa qual seja a tecnologia, um dos pioneiros vão ser sempre os criminosos. E isso é um fato. Eles não entendem a tecnologia, mas eles começam a utilizar com o objetivo de tentar evadir da lei. Então, é algo interessante essa parceria. A CVM falou que vai pisar no acelerador sobre a questão de regulamentação. Eles acreditam que ainda esse ano a gente vai ter uma boa caminhada sobre isso, e a Polícia Federal está assinando esse acordo com El Salvador para, teoricamente, fazer o rastreio de organizações criminosas. E eles chegaram, inclusive, a citar nominalmente o PCC brasileiro, falando que já é uma espécie de cartel mexicano. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que escutou até agora. Deixa o seu like aqui no episódio, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, dependendo do streaming de música que você está escutando a gente, porque isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!